Fala, povo! Boa noite para você que está vendo isso aqui ao vivo, ou quase. Hoje é dia 2 de maio de 2024. Vai perceber pela iluminação que não é de noite. Esse conteúdo aqui está sendo gravado. E por que ele está sendo gravado? Porque nesse momento em que você está assistindo isso, eu estou dando aula, né? Não teve como escapar. Tive aula quinta e sexta, não deu para escapar. E para não ficar sem o programa, eu resolvi gravar e colocar no YouTube. Não sei se você já publicou alguma coisa no YouTube. Tem aquele lá, publicar como estreia. E quando você faz isso, ele aparece um chat do lado. Mas lá dentro você fazer pergunta, porque eu não vou estar aqui, né? Isso aqui é gravado. Agora são 14 horas, né, do dia 2, né, quinta-feira. Estou gravando isso à tarde. Então, mas se você quiser interagir no chat com os seus colegas de chat, ou se você quiser deixar, porque o chat fica gravado, né? Se você quiser deixar ações ativos do mercado internacional para eu analisar, aí na semana que vem a gente vem. Como não é day trade, é swing trade, position trade, fica mais fácil, né? Uma semana só não vai fazer muita diferença no desenvolvimento dos ativos. Então, como esta aula está sendo gravada e eu não estou aí para responder a pergunta de vocês, eu resolvi fazer uma aula. É mais ou menos uma aula, porque quando a gente fala em swing trading e em position trading, a gente fala sobre o uso da análise gráfica ou análise técnica. Edu, tem diferença? Tem. Análise gráfica, que nem você está vendo aí, somente os candles, no caso aqui é um gráfico de barra, e análise técnica é quando você tem indicadores. Tirou os indicadores, análise gráfica. A gente usa análise gráfica para análise de contexto de preço, saber para onde ele está indo, tendência primária, secundária, terciária, suportes e resistências relevantes, para a gente entender para que lado a gente deve operar ou para que lado a gente não deve operar. Como falamos de swing trade, position trade, a gente basicamente atua na compra, a gente não trabalha vendido, não abre posições vendidas. Essas a gente faz somente em mercados futuros, né? Então, a ideia dessas marcações com análise gráfica é para saber se eu devo, se está ou não no momento de compra. E o sinal de compra, aí sim, poderá, se você quiser, ser dado por indicadores. Então, hoje eu vou fazer uma aula sobre isso, sobre análise gráfica para avaliar contexto, depois análise técnica. Eu vou colocar aí mais um operacional, além daquele que a gente já usa, né? Tem um operacional que eu uso bastante em todas as minhas lives, que é o estocástico com high-low. Eu vou dar uma revisão nele, só uma passadinha breve, se você não viu ainda. E depois eu vou usar um outro setup para quem gosta de pegar tendência. Os ativos americanos, eles são bons porque muitos deles pegam tendências e tendências grandes, andam bastante. Então, a gente consegue fazer um bom dinheiro nisso aí. Ok? Então, se você estiver olhando aqui, você deve estar me perguntando, Edu, por que você está com o gráfico de barra? Assim, eu gosto, né? Pouca gente sabe disso, mas eu gosto muito de usar gráfico de barra. Por quê? Porque o gráfico de barra me permite fazer trailing stop. Edu, pelo amor de Deus, o que é trailing stop? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Trailing stop. Eu vou escrever em branco. Hoje vai estar um pouco mais barulhento, porque é de dia, né? Eu estou gravando isso aqui. Trailing stop. O que é trailing stop? Quando eu estou numa operação, eu vou acompanhando os fundos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um fundo aqui. Eu vou mostrar os fundos aqui, ó. Eu vou marcar em verde aqui, ó. Eu tenho um fundo aqui, um fundo mais alto. Não é bem um fundo, mas ok, um fundo mais alto. Eu tenho esse fundo aqui. Depois eu tenho esse fundo aqui, que repetiu aqui. Aí eu tenho um outro fundo aqui. Fundos. Agora, como é que se caracteriza um fundo? Um fundo se caracteriza por um biquinho, né? Então, o mercado está caindo e ele passa a subir. Então, aqui nessa região, ele deixa um fundo.
E qual é um dos jeitos, um dos modos de você ver um fundo no gráfico? Então, vamos voltar aqui aos gráficos de candle. Então, se você olhar aqui, imagine que o mercado está fazendo isso aqui, está caindo, e de repente ele faz isso aqui. Ele faz um último candle de queda. Pode ter pavio, pode não ter, tanto faz. Né? Eu vou colocar o pavio só para ficar bonitinho, mas não precisa necessariamente ter pavio. Mas é o último fundo aqui, ó. Esse aqui também fez um fundo. Bem, aqui tem pavio, pode ter pavio, pode não ter, tanto faz. Eu vou colocar aqui só para efeitos de ilustração. E de repente o mercado dá aquela virada. Essa virada poderá ser curta ou longa, né? Mas ele faz um candle aqui, ó, que faz uma mínima mais alta. Então, isso aqui tem várias formas de você enxergar. Então, eu vou colocar aqui em amarelo. Se você pode desenhar como se fosse uma letra V aqui do fundo, tá vendo? Ele tem uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta. Não precisa ser na mesma linha, mas ele faz essa letrinha V aqui. Se isso aqui fosse um gráfico diário, num gráfico de 5 minutos, você concorda que isso aqui seria um ombro, cabeça, ombro? Ó? Ombro, cabeça, ombro invertido, figura de reversão? Ou seja, a partir daqui você tem uma entrada? Então, isto é uma reversão. E por que eu estou dizendo isso no gráfico de barras? Porque o gráfico de barras ele é muito bom para me mostrar essas coisas. É mais fácil de visualizar esses biquinhos. Olha aqui, ó. Ele fez um biquinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver, ó. Aqui ele fez um biquinho também. Aqui não, ele está paralelo, ó. Aqui eu tenho um fundo. Então, considerando os grandes movimentos, né? Rompimento de topo, rompimento de fundo, eu consigo visualizar melhor no gráfico de barra. Então, eu tenho o costume de usar o gráfico de barra para essas coisas. Mas o que eu quero mostrar aqui não é exatamente isso. Eu só estou aí respondendo para matar a curiosidade de quem notou que tem um gráfico de barras aqui. O que a gente vai fazer não precisa ter candle, porque eu vou encolher, tá vendo? Vai ficar bem encolhidinho. Se eu colocar candle aqui, você quase não vai notar. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar um candle aqui. Não, deixa eu encolher e vou passar para candle. Aqui, ó. Candlestick. Tá candlestick aqui, ó. Candlestick. Tá vendo? Vermelhinho. Eu vou mudar para gráfico de barra. Quase você não nota a diferença. Tá vendo? Mas o que eu quero é entender os grandes movimentos. Então, como é que eu começo analisando um gráfico? Bom, eu começo assim. Eu vejo que o gráfico está fazendo um grande movimento de alta, está numa tendência de alta, fez uma correção. Né? Essa correção veio nessa região aqui, ó, que é um fundo aqui e um topo aqui. Né? Vou colocar isso de um jeito mais fácil de ver. Ó. Um fundo aqui e um topo aqui. E agora ele faz este fundo, né, e começa a subir. Ao subir, ele quebra a linha de tendência de baixa, faz um pivô, e isso é importante, e o rompimento deste pivô poderia ser um sinal de entrada. É basicamente assim que eu opero. Agora, o que eu tenho de problemas aqui? Bom, problema número 1, eu tenho uma resistência aqui em cima. Você vê que eu tenho um topo aqui, um topo um pouco mais baixo, eu vou marcar isso aqui, né? E eu vou chamar isso aqui, eu vou roubar o termo de um grande amigo meu chamado Rafael Villard, que ele chama isso aqui de zona de pressão. Então, eu vou chamar isso aqui de zona de pressão. O que é zona de pressão? Quando você tem dois topos, um pertinho do outro, e você fala, cara, tá tão perto que não dá para fazer um trade aí no meio. Então, eu vou considerar essa faixa aqui como uma resistência. Que outro ponto relevante eu tenho? Eu tenho este aqui de baixo. E se você esticar aqui, ó, dá aqui atrás, ó, tá vendo aqui? Suporte, suporte, eu vou esticar isso aqui.
E aí eu vou mudar a cor disso aqui, só para diferenciar. Eu vou pintar os suportes de azul e as resistências de vermelho, ou fúcsia. Então, beleza. Para que serve isso? Isto são delimitadores para que, se eu for entrar numa operação, eu vou procurar entrar perto do fundo. E se eu for sair de uma operação, eu vou sair de uma operação numa resistência. Dito isto, você percebe que não vale muito a pena eu entrar em uma operação que dê sinal aqui, ó. Eu estou perto do topo, eu não vou entrar aqui. Eu simplesmente vou ignorar esse papel. Então, que lugares nesse papel aqui, que é Adobe, né? Que tem o Acrobat Reader, o Photoshop, Adobe, aquela empresa. Tem 2 lugares que eu posso entrar. Lugar número 1, eu espero o preço descer e vou buscar uma compra aqui. Opa. Pera. Vou buscar, era um círculo que eu queria. Vou buscar uma compra aqui. Ou, já que nós trabalhamos basicamente comprados, né, eu vou esperar o preço romper isso aqui, fazer um pullback, porque a minha expectativa é que ele vai subir, então a minha compra será aqui. Simples desse jeito. E no meio eu não faço nada. No meio eu não faço nada. Edu, mas eu estou vendo que tem um topinho aqui, eu posso operar aqui? Então, vamos lá. Quando que um suporte e uma resistência são relevantes? Quando eles iniciam um grande deslocamento. O grande, a palavra grande, é bastante subjetiva. O que pode ser grande para mim, não é grande para você. Esse deslocamento aqui não é grande para position trade, mas se você estiver falando de um gráfico de 30 minutos, é gigantesco isso aqui. Então, tem que ter bom senso e saber ponderar. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos um ponto de alguma relevância, tá vendo aqui, ó? Esse ponto aqui. Por quê? Porque este ponto deu início a este deslocamento. Concorda? Este ponto, mesmo lugar, só que para baixo, deu início a este deslocamento. Edu, mas ele encostou aqui e deu um deslocamentinho. Então, esse deslocamentinho é pequeno. É basicamente o tamanho dessa perna aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa perna, a partir daqui, então, e depois que já tinha caído bastante, então eu não considero isso uma grande coisa, né? Então, ele tem que deslocar mesmo. Se porventura ele tivesse feito algo parecido com isso, deixa eu mudar um pouco aqui, ó. Se ele tivesse feito algo, faz de conta que não tem o gráfico, né? Se ele tivesse feito algo parecido com isso aqui, ó, aí sim eu ia esperar ele fazer um pullback nessa região aqui, né? E eu colocaria uma ordem de entrada no rompimento desse topo, com stop nesse fundo, e esperando que o preço vá buscar esse topo aqui. Porque pela teoria de Dow, de novo, 6º princípio da teoria de Dow, um preço, uma tendência será válida até que apareçam sinais de reversão. Então, se você olhar aqui, ó, o mercado vai fazendo zigue-zagues ascendentes, né, até que ela faça um pivô de baixa, mas não é esse o ponto. Você concorda que se esse cara começar a subir aqui, digamos que eu acredito que vai continuar, né? Por onde que ele passou? Ele passou por aqui, concorda? Ele passou pelo topo anterior. Então, se eu não cheguei nesse ponto ainda, se eu não cheguei nesse ponto e ele começou a subir, onde estará o meu primeiro alvo? O meu primeiro alvo estará aqui em cima. Então, a minha entrada será aqui, o meu stop será aqui, o meu alvo será aqui. Na micro tendência, aqui, ó,
eu espero que ele tenha feito um pivôzinho de alta aqui, ó. Vou fazer em vermelho porque não apareceu nada, não dá para enxergar. Eu espero que ele tenha feito um pivôzinho de alta aqui, eu pego ele aqui. O stop aqui embaixo, alvo aqui em cima. Relação de risco-retorno, 1 para 1,8, mais ou menos, 1 para 2, quase. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Dito isto, no caso da Adobe, aqui dessa ação em questão, não tem muito o que fazer, né? Ela não está em lugar nenhum. Se ela chegar aqui, ó, nessa linha que eu vou colocar como tracejada para ficar fácil de ver, nessa linha tracejada que eu vou desenhar aqui em amarelo, aí fica fácil de ver. Se ele chegar aqui, eu vou esperar que ele, batendo aqui, faça um pivô de alta. Então, ele pode voltar a partir daqui? Pode, mas eu gostaria que ele voltasse a partir da linha amarela. De todo modo, para eu entrar nesse negócio aqui, eu esperaria ele romper pelo menos isso aqui, ó. Por quê? Se você reparar, mas esse Profit é uma beleza, hein? Eu mando para cima, ele encolhe tudo. Eu vou colocar candles para você que não está acostumado. Aqui, ó. Se você reparar, ele está fazendo um fundo duplo, não é isso? Olha um fundo duplo aqui, ó. Fundo 1, fundo 2. E isto aqui é a linha de pescoço. Então, aqui eu teria uma entrada com stop aqui embaixo e alvo onde? Bom, o alvo, qual é o próximo topo relevante? O próximo topo relevante é lá em cima. É lá em cima. Tá vendo? É aqui. Ah, Edu, mas eu tenho um gap aqui a ser fechado. Beleza. Então, eu colocaria uma realização parcial aqui na fronteira do gap. Eu não sei se ele vai fechar gap. Mas, se ele não fechar, eu já peguei uma parte do movimento. Opa, peraí. Nossa Senhora. Eu tenho que pegar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu vou pegar uma parte do movimento aqui, ó. Relação de 1 para 2, quase. 1 para 1,5, 1 para 2, quase isso. 1 para 2, vai. Eu conseguiria pegar uma relação de 1 para 2. O que eu posso fazer é, chegando aqui, eu faço uma realização parcial. Digamos que eu estou aqui, ó, 0,25. Digamos que eu estou com um contrato inteiro. Lembrando que isso aqui é CFD, né? Um contrato inteiro. Eu mato 0,25 aqui e deixo fritar, deixo subir. Quando chegar nesse topinho aqui, eu mato mais 0,25 e sobra meio contrato inteirinho, meio inteiro é ótimo, né? Para levar até aqui. Ou, se você tiver coragem, vai conduzindo isso aqui, até ele chegar lá em cima. E aí eu vou ter uma relação, quer ver, de risco-retorno bastante boa. Um stop de 5% para um alvo de 30%, uma relação de risco-retorno de 1 para 6. Então, é dessa forma que eu planejo as minhas operações. Antes de comprar. Eu não comprei ainda, né? Eu poderia comprar usando só isso? Poderia, e faço muitas vezes, principalmente no mercado brasileiro, eu faço esse tipo de operação sem usar indicadores. Só que no mercado brasileiro eu uso OBV. E por que lá eu uso OBV e aqui não? Porque o OBV, ele aponta o encarteiramento de ativos, a acumulação dos grandes players. No caso do mercado de CFD e Forex, é um mercado especulativo, então ninguém monta uma posição. Vou montar uma posição em CFD de Adobe para os próximos 10 anos. É um mercado mais especulativo, então o OBV não faz muito sentido aqui, né? Então, eu prefiro o OBV no mercado brasileiro. Aqui, eu prefiro usar outros indicadores. Então, é isso. Então, se eu puder olhar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas ações. Eu tenho várias aqui, ó. Adobe, Amazon. Vamos ver a Amazon. Quais são os... Olha isso aqui, ó. Quais são os suportes e resistências relevantes de Amazon? Cara, não precisa nem ser muito esperto para poder entender que é isso aqui, né? Isso aqui é uma resistência importante. Eu vou marcar de fúcsia. Aqui. Uma resistência importante.
né? Eu posso até tirar essa linha daqui, uma resistência importante, Ctrl Copy, Ctrl V, e eu venho colocar isto aqui como um suporte importante. Eu vou pintar de outra cor, eu vou preencher de azul, tudo blue, aqui, ó. Beleza? Muito bom. Então, é óbvio que eu não vou comprar aqui, mas nem depois de morto. Não vou comprar aqui, porque ele poderá voltar, nem que seja uma volta de Fibonacci, nem que seja uma volta de Fibonacci, né? E se ele voltar Fibonacci, ele poderá voltar ou nesta região aqui, ou esses 3 pontos aqui, né? Sendo que os 50% é aqui no meio. Ele pode voltar, claro que ele pode. Então, ou eu espero, e aí cria-se um suporte intermediário. Aqui, ó, nesta região aqui, ó, eu tenho um suporte intermediário, que eu vou deixar de uma cor neutra, né? Isso aqui é um suporte intermediário. Não tem muita força isso, mas ele faz uma correlação com o Fibonacci, com o retorno. Eu estou tentando lembrar a palavra, não é correlação, mas ele faz um cluster, né? Um conjunto de coisas, um conjunto de indicadores dizendo a mesma coisa. Então, isso aqui é uma retração de Fibonacci, isso aqui também tem esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Ele foi testado aqui como resistência, aqui como suporte, aqui como resistência, aqui como suporte, aqui enroscou. Então, é um ponto que tem alguma relevância. Então, quando que eu compro? Bom, estamos falando de seguir tendência. Então, como é que eu compro? Eu tenho que esperar esse cara vir para cá. Possibilidade número 1, ele vem para cá, e aí, e aí eu espero ele fazer um pivô de alta. Um pivôzinho de alta aqui, ó. E a minha entrada é aqui na linha amarela aqui, ó. A minha entrada é aqui com stop abaixo desta região. Não é abaixo do quê? É abaixo dessa região, com alvo aqui em cima. Tudo bem? Isso seria uma situação possível. Outra situação, o preço, ao invés de cair, sobe. Então, eu vou esperar o preço subir, voltar para algum ponto dessa região, e aí eu vou esperar ele fazer um pivô de alta a partir dessa volta dele aqui, e eu tenho a minha entrada aqui, stop aqui, e alvo. O alvo, como é topo histórico, eu posso projetar toda essa perna aqui, ó. Eu posso projetar toda essa perna aqui para cima. Alvo número 1, aqui, ó, 232,868. Esse seria o alvo número 1. Edu, essa perna está muito grande e está distorcendo o Fibonacci. Beleza. Então, eu projeto essa perna aqui. Aqui, os 100% vão dar aqui, ó, 263,699. 50% aqui, 61,8 vai dar aqui 235. Então, essa é a minha forma de analisar ativos, analisar gráficos, etc. Então, você percebe que o que eu opero, basicamente, é pivô. Pivô. Eu espero fazer um pivô. Depois, a gente vai ver na parte dos indicadores que tem muitos pontos de entrada ao longo de uma perna de alta. Essa perna de alta será confirmada por indicadores. Mas aqui, ó, eu tenho um pivô aqui, eu tenho outro pivô aqui, eu tenho outro pivô aqui, eu tenho outro pivô aqui, ó, rompeu. Aí eu tenho essa bandeirinha, rompeu, né? Eu tenho outro pivô aqui, ó. Só que aqui, nessa região, eu não vou fazer mais nada, né? Por quê? Porque eu estou num ponto importante. Esse ponto pode brecar minha operação. Então, eu quero pegar uma tendência no seu começo. Edu, como é que eu sei que a tendência está no começo? Primeiro, ela está num fundo relevante. Segundo, saindo do fundo relevante, eu posso usar, por exemplo, um high-low, ou um cruzamento de médias, ou posso usar um difusor de fluxo, que é um cruzamento basicamente de 3 médias. Eu posso usar um cruzamento de 3 médias, posso usar um stop ATR, eu posso usar o indicador que eu quiser para dizer, ó, estamos saindo de um fundo relevante e ele vai embora. Então é isso. Então vamos pegar mais um aqui, Alibaba, vamos ver Alibaba? Alibaba tem um gráfico horrível, né? Alibaba tem um gráfico horrível, mas é uma boa
Olha aqui, ó. Temos uma boa demonstração aqui, ó. Alibaba, que estava num suporte relevante aqui, tá vendo? Vamos colocar o suporte do Alibaba aqui, ó. Você já enxergou, né? Antes mesmo de eu mostrar, você já enxergou o suporte relevante aqui, ó. Então, suporte a gente marca de azul, le pinte de blue. Aí, ó. Azulzinho. Com fundo preto não sai azul, né? Mais ou menos. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Nos últimos momentos aqui, ó, eu tenho uma resistência. Eu vou colocar ela mais grossa. Eu vou pintar de amarelo para você enxergar essa resistência aqui, ó. Eu vou tirar essa linha daqui, ó. O que o mercado está fazendo aqui? Após uma congestão, Edu, cadê a congestão? A congestão está aqui, ó. A congestão está aqui. E com o tempão, vou pintar esta congestão aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, pessoal, quem chegou agora, essa aula está sendo gravada. Eu não estou aí. Você está me vendo, mas isso aqui está sendo gravado. Agora são 2h30 da tarde do dia de hoje, dia 2 de maio de 2024. Eu estou dando aula. Nesse exato momento, estou dando aula. E como eu tenho aula, só explicando, como eu tenho aula, para quem chegou agora, como eu tenho aula hoje à noite, agora, nesse exato momento, eu aqui da minha gravação estou falando que eu estou dando aula. E amanhã, sexta-feira, eu também vou dar aula, lá na São Paulo, etc. Então, eu não tenho como fazer, não tinha como fazer essa live. Então, eu resolvi usar um recurso do YouTube chamado estreia. Quando você grava um vídeo e coloca como estreia, o YouTube finge que é uma aula ao vivo. Ele tem horário para começar, tem o chat ali, tudo bonitinho, mas é tudo gravado, que é o que está acontecendo. Você vai ver que a iluminação está bem diferente aqui, né? Está sol lá fora. E um calor desgraçado. Mas use o chat, porque o chat fica gravado, né? Depois eu vou olhar o chat e ver os pedidos que vocês fizeram. Vê tal ação para mim, vê tal ativo para mim, etc. O ETF, o REIT, qualquer coisa. E aí eu analiso para vocês e semana que vem a gente faz essas análises. Beleza? Por enquanto, eu estou aproveitando que eu não consigo me comunicar com vocês via chat, então eu estou dando uma aula, né? Uma aula sobre como operar swing trade. Tudo bem? Muito bem. Dito isso, voltamos aqui para o Alibaba, que estava numa tendência de queda bastante importante, né? Ele chegou a cair aqui aproximadamente 80%, bateu nesse fundo aqui de 2015 e 2016, depois de 2022, e agora ele vem para cá, lateraliza e rompe este cara aqui. Edu, já é para entrar? Então, não. Por quê? Porque ele poderá voltar aqui para dentro. Ele poderá fazer um falso rompimento. Edu, o que é um falso rompimento? Um falso rompimento é quando ele... Vamos fazer de conta que o mercado já fechou. Acabou o mercado. Não tem mais pregão. No dia seguinte, ele vem e faz isso aqui, ó. Volta para dentro da congestão. Não importa o tamanho do candle. Eu coloquei do mesmo tamanho para ficar bonitinho, para ficar bem claro que foi devolveu tudo a alta de hoje, né? Se ele fizer isso, esta operação está invalidada. Inclusive, este cara aqui não é um novo suporte, não é uma nova resistência, se ele fizer isso, porque é um falso rompimento. É só, se você juntar esses dois candles, vai dar um pavio, né? Foi e voltou, essa recusa é desenhada como um pavio, né? Então, a resistência continua sendo aqui. Beleza? Então, o que eu espero que o mercado faça para eu acreditar nessa alta? Bom, vai levar alguns dias, né? Eu espero que o mercado suba, faça alguns candles, volte para testar esta linha aqui, e se testar junto com esta linha aqui, ó, nesse ponto, ou seja, a linha de tendência de baixa mais a linha da resistência, melhor ainda, né? Se ele fizer isso, aí eu falo, beleza, aí eu tenho uma compra. A compra mais segura será nesse topinho com stop aqui, se ele fizer fundo aqui, né? Porque aí ele vai fazer isso aqui, né? Então, entrada aqui, stop aqui, alvo lá em cima. Então, essa seria uma entrada possível. Então, eu espero que o mercado ele vá
Mas, lembrando que tem um gap aqui para fechar, está pertinho do fechamento desse gap aqui, ó. Tem um gap aqui para fechar. E aí ele poderá fechar o gap e voltar. Então, espere ele fazer um pivô de alta a partir de hoje. Então, ele vai demorar aí, sei lá, estou chutando aí, pelo menos uma semana, uns 4 ou 5 dias para ele poder fazer um pivôzinho de alta e você poder entrar. O upside é muito bom, né? O topo relevante que eu tenho aqui é esse topo aqui, ó. É esse topo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Toda essa região aqui, ó, não deixa de ser uma resistência, então eu teria um topo relevante aqui no 120, 65, 121, 122, nessa região aqui, eu teria um belíssimo alvo. Então, eu poderia ter aqui um stop de, sei lá, de 14, 15% para um alvo de 44%, que é bem legal. Tudo bem? Então, eu sugiro que assistam de novo esse vídeo, façam os seus estudos e comecem a colocar, ó, quero ver, sei lá, Amazon. Aí você vem aqui, Amazon já vimos, né? Deixa eu ver aqui, ó, Caterpillar. Então, a mesma ideia. Qual é o fundo relevante aqui que provocou todo um grande deslocamento? Cara, o fundo mais bonito que eu tenho aqui é esse aqui, ó. Por quê? Porque ele foi testado 2 vezes, uma vez por baixo e outra vez por cima. O preço veio de cima para baixo, testou e voltou. Aqui ele veio de baixo para cima, fez um topo e voltou. Então, como eu tenho esses testes aqui, ó, um teste por baixo, por um lado, e o teste por outro, isto reforça a ideia de que esse é um ponto bastante relevante. Lembrando que esse outro provocou já um grande deslocamento, tá vendo? Ele chegou a subir 142%. Isto é um grande deslocamento. Então, eu diria que isto aqui é um ponto relevante. Então, o que eu venho, eu pego isso aqui e pinto de azul. Azul? Linha. Eu não coloquei azul. Azul. Beleza. E aqui, ó, nesse pontinho aqui, ele não fez um pivô de baixa. Se eu considerar o gap, ele até fez. Mas veja, eu estou espremendo o olho, sabe? Eu estou forçando aqui, ó. Né? Mas tá muito forçado, tá horrível. Eu teria vergonha de falar que eu sou analista olhando para esse tipo de análise. Então, isso é um topo? Cara, é um topo. Ele está voltando para trás. Então, vamos marcar isso aqui como uma possível futura resistência. Né? Topo mesmo de deslocamento grande, não tivemos. Ainda não tivemos. Porque, ó, ele corrigiu, continuou subindo. Ele corrigiu aqui, tá vendo aqui, ó? Vou desenhar aqui para você, ó. Ele corrigiu, continuou subindo. Corrigiu, continuou subindo. Por que isso aqui não pode ser também uma correção e continuou subindo? Ah, mas tem o topo ali. Sim, mas ele rompeu esse topo aqui. Não rompeu? Rompeu esse topo aqui. Não rompeu? Poderá romper esse topo aqui. Por isso que eu relutei em chamar isso aqui de topo relevante. Isso aqui não é um topo relevante, é um topo histórico, né? Em termos operacionais, eu diria que é um topo meia boca. Tá. Então, que outros topos com deslocamento eu tive aqui, ó? Teve um outro topo aqui interessante com deslocamento. Topo não, desculpa, fundo. Tive um outro fundo aqui relevante com deslocamento. Né? Eu tenho uma linha intermediária aqui que é... Né, eu não sei se eu gosto disso. Tudo bem? Então, onde é que eu vou comprar a Caterpillar? Ué, Caterpillar eu vou comprar aqui, ó. Ou vou comprar aqui. Mas aí é compra, então, eu só vou comprar aqui depois que o preço romper, voltar para testar para depois subir. Só nessas condições que eu vou comprar aqui. Quando ele chegar aqui, se ele vier para cá de novo, eu vou esperar. Eu vou esperar ele passar desse ponto e aí fazer um zigue-zague. Ah, vai demorar. Pois é. Você tem, aqui na Active Trade, você tem mais de 2.000 ativos que você pode ficar olhando. Você não se perder um, tem outro. Né? Então, nada a fazer por enquanto em Caterpillar. Ela está numa tendência de baixa, corrigindo. Pode fazer uma correção de Fibonacci. Né? Se você olhar aqui, ó,
uma correção de Fibonacci saudável seria aqui nos 304,80, por aí, né? Ou até aqui, aqui. O Fibonacci é de ponta cabeça, aqui está o 38,2. Nesse, como é que me chama? Black Arrow aqui, o Fibonacci é de ponta cabeça. Eu tenho que ir de baixo para cima, para o 61,8 e ficar aqui, ó. Ele poderá vir aqui até os 283, fazendo o teste desse topo aqui anterior rompido. Ele vai fazer? Não sei. Mas eu sei que eu não tenho um ativo para eu entrar agora. Eu tenho que esperar ver a movimentação dele. Ele tem que chegar ou aqui, em Fibonacci, ou vir aqui para baixo. E depois que chegar nesses pontos, fazer um pivô. Beleza? Muito bem. Então, tem uma miríade de ativos aqui para você olhar, para você se divertir. Aqui, ó. Tira um print aí, ó. Tira um print. Tira um print aí, para você começar a olhar. São muitas coisas. E agora eu vou falar de um outro sistema operacional também facinho de utilizar, mas muito fácil de utilizar. Que é o difusor de fluxo. Então, eu quero ver onde é que ele está aqui. Difusor de fluxo, DF, está escrito aqui, ó. Então, o que é o difusor de... Cara, operar com esse indicador aqui, com esse sistema, ele não dá muitas entradas, né? Você que está acostumado com day trade, que tem a cada 10 minutos tem um trade, ele não te dá tantas entradas assim, mas ele dá boas entradas. Como é que é o sistema? Bom, então eu tenho aqui duas médias móveis. Média móvel número 1, uma média móvel de 17 aritmética. Edu, por que 17? Sei lá, quem inventou esse troço foi o André Moraes. Este é o setup que o André Moraes usa, né? E tem no YouTube, se você procurar, você vai achar aí o setup do André Moraes, difusor de fluxo, você vai achar. Então, média aritmética de 17 períodos, e essa outra aqui é uma média de 72 períodos, aritmética também. E eu coloquei a cor que ele usa, né? Ele usa roxinha e laranja. Muito bem. Então, é óbvio que, como eu estou falando de position, eu só vou operar quando a média de 17 estiver acima da média de 72 e os preços acima dessas médias. É isso? Eu tenho uma tendência de alta. Olha que período interessante de alta aqui, ó. E isto aqui, a partir do cruzamento, ele está em alta aqui, ó. Opa! Preciso colocar uma cor, né? Aqui, ó. Em alta. Cruzou aqui e subiu. Aqui, ó. Cruzou aqui, ó. E a partir daqui, alta até que ele descruza. Então, eu tenho um bom período de alta. Aqui para baixo ele descruzou e eu não tenho nada a fazer, né? Aqui, nesse período, ele está cruzado para baixo, eu nem olho. Eu nem olho. Bom, isto é o trabalho das médias. Calma que a gente vai chegar lá. Depois eu tenho o próprio indicador, o difusor de fluxo. Eu vou tirar e colocar de novo. Então, clica com o botão direito. Edu, eu não tenho difusor de fluxo. Calma que eu vou ensinar a fazer um. Inserir indicador. Então, eu venho aqui, para quem tem o Profit, e tem inclusive no MetaTrader, você acha por aí com alguém, né? Difusor de fluxo está aqui. Só que o difusor de fluxo, ele vem com cores para gráficos de fundo branco. E eu estou com um gráfico de fundo escuro aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Aqui, ó, aparência. Esse automático não dá um vermelho bonito. Eu gosto do vermelho. Aqui, ó. Beleza. Este outro aqui, ó. Eu gosto de colocar laranja. Eu acho que é isso aqui. Número 2. E essa terceira linha aqui, ó, que é uma média móvel, ela é preta, né? Mas aqui, como eu estou com uma tela preta, eu vou colocar ela creme ou branca, qualquer coisa assim. Então, esse indicador, ele mostra tendência. Quando as três médias, MACD mais a média estiverem alinhadas, eu vou procurar compras lá em cima.
Tudo bem? Edu, eu não tenho difusor de fluxo. Então, o que eu faço? Se você reparar aqui, ó, o difusor, ele nada mais é do que um MACD de 55 com 21 e uma média de 34. Então, eu venho aqui, ó, inserir indicador. Eu vou pegar o MACD linha, esquece o histograma, e eu vou colocar aqui, ó. Agora vamos copiar. Então, eu tenho... Aqui ele vem com 26 com 12, né, que é o padrão. Mas eu quero 55 com 21. Então, aqui, ó, 26 com 12, eu vou colocar no o mais alto em cima, o mais baixo, o menor embaixo. Então, 55 com 21. Beleza? Então, eu vou deixar isto aqui vermelho. Eu preciso ver as cores. Eu nunca sei a ordem das cores. Beleza. E agora, eu tenho uma média móvel. Uma média móvel de quanto? De 89. 89. Aparência amarela. Laranja, né? Desculpa, essa aqui é a branca. Essa aqui é a branca. Essa aqui é a branca. Branca, 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 branca. Branco. Então, repare aqui, ó, que eu tenho essas duas linhas já aqui, ó, tá vendo? A linha vermelha cruzando para baixo, a linha vermelha cruzando para baixo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um MACD de 55 com 21, o difusor de 55 com 21, né? E aqui eu tenho uma média de 89, média de 89. Tá faltando a linha laranja. Então, se você reparar aqui, ó, eu tenho mais um número aqui, ó, 34. Aí você vai falar assim, então tem um 34 aqui, então eu posso colocar uma média de 34. Tenho lugar para colocar a média aqui no MACD de 34? Não, não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, inserir indicador. Inserir indicador. Oh, meu Deus. Inserir indicador. Indicador de preço. Nossa. Média móvel. Tá. É que eu não posso... Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu não posso usar muitos indicadores, porque essa é a versão mais barata do Black Arrow. Então, eu vou tirar esse cara daqui. Agora eu posso usar mais um indicador. Então, eu venho aqui, ó, inserir indicador, uma média móvel de... Vou colocar no MACD, né? Inserir uma média móvel de 34. Ok. E eu vou colocar ela, agora sim, exponencial, e vou colocar ela laranja. Então, eu tenho basicamente o difusor. Se você for no YouTube, tem gente explicando como é que funciona, como é que constrói também o difusor de fluxo. Então, pronto, tem aqui, ó. Eu tenho um difusor de fluxo igualzinho aquele outro, mas igualzinho. Vai mudar uma coisinha ou outra, assim, um candle para lá, um candle para cá, mas você fez aqui um difusor de fluxo com um MACD de 55,21, uma média de 89 e uma média de 34. 55 com 21, você pinta de vermelho, a de 89 você pinta de branco e a de 34 você pinta de laranja. Tudo bem? Beleza. Bom, considerando os gráficos, na verdade, quando eu estava operando, eu marquei esse fundo, concorda? Digamos que eu estivesse operando aqui Caterpillar, né? Isso aqui não tinha acontecido ainda, eu estava aqui, ó. Eu estava... Oh, meu Deus, eu estava aqui, ó. Estou aqui. Tudo bem? Quando ele cruza aqui para cima,
quando ele cruza aqui para cima, tá vendo? Eu tenho vermelho em cima de laranja, laranja em cima de branco. Eu entro no pivô. Qual que é o pivô que eu espero? O pivô que eu espero é isso aqui, ó. Eu espero, cruzou, né? Ele fez o pivô aqui, ó. Concorda? Onde que vai ser minha entrada? A minha entrada vai ser aqui, o stop aqui. Alvo 2 vezes o meu risco. É só isso. É só isso. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui e tá armado a operação. Quando ele chega no 1 para 1, você faz uma realização parcial. Então, ele vem vindo, acionou a operação, difusor de fluxo tá tudo para cima, as médias estão alinhadas. Beleza, aqui, ó. Praticamente deu alvo aqui, né? Quando bateu aqui, ó, quando bateu aqui, cara, você não vai deixar o preço voltar, sendo que falta somente 1%. Você, no mínimo, botaria um stop aqui, né? Beleza. Aí o preço vai, anda, o difusor de fluxo cruza para baixo, não sei o que lá, biriri, barará, fica andando, vem aqui para baixo, tendência de baixa, dias e meses se passam, até uma hora que o preço vem aqui, ó, e vai cruzar de novo, olha que beleza, vai cruzar de novo. Aí fico de olho, né? Cruzou. Nesse cruzamento aqui, ó, eu espero ele fazer um pivô. Então, eu tenho um topo anterior relevante próximo? Não, isso aqui é quase um topo duplo aqui, ó. Esse topo. Então, eu vou esperar o preço corrigir. E olha o preço corrigindo aqui, ó. No que o preço volta, tá vendo aqui, ó, que ele tá fazendo essa volta? O preço veio até aqui, ó. Fez esse pivô aqui, veio até aqui e tá voltando. Isso já é um pivô. No momento que ele fizer isso, eu tenho uma entrada aqui, ó. Uma entrada aqui, com stop aqui no fundo. Alvo 2 vezes o meu risco. Então, vamos ver se isso acontece. Não tem entrada ainda. Eu vou colocar um alarme aqui, né? Quando ele chegar aqui, eu boto lá um alarme e vou esperar ele passar por ali. Aí o preço vai indo. Oh, caiu. Opa! Entrei. Estou na operação. Então, se ele voltar, voltou. Para isso que tem controle de risco, né? Para isso que a gente é trader. Então, a gente vem aqui, ó. Entrada aqui, stop aqui embaixo, um stop de 8% e deixa embora. Pum, alvo. Você fez uma realização parcial aqui com 8% e outra com 16%. Pronto, só isso. Faça isso para sempre que você, ao longo dos anos, ficará com bastante dinheiro. Só isso. Você entendeu por que eu uso o gráfico de barra? Que é mais limpo. Eu não fico me assustando. É mais fácil de enxergar os pivôs e eu não fico me assustando. Nossa, fez um candle vermelho. Porque o vermelho chama atenção, né? Então, eu uso o gráfico de barra. Então, perceba. Edu, e nesse caso aqui, ó, ele fez isso tudo, se alinhou e não fez pivô nenhum. Aqui, ó. Alinhou aqui e não fez pivô. Cara, não entra. Ele fez um pivô aqui em cima, ó. Aqui já ok. Aqui eu tenho um topo, outro topo. E aí, o que ele faz aqui? Aí você tem que ter os seus conhecimentos na análise gráfica, né? Ele está fazendo aqui uma congestão, então você vai operar o breakout. O breakout da congestão, o alvo é a própria congestão. Ctrl+Ctrl+V, Ctrl+V, né? Deu alvo aqui, um alvo bem curtinho, bem pequenininho, mas stop, operação de 1 para 1. Né? Mas não vamos entrar nisso, não. Vamos pegar só a operação de tendência. Então, você vê que é muito tranquilo. Olha aqui, ó. Esse caso aqui, ó. O difusor de fluxo alinhou aqui, ó. E eu tenho um pivô aqui, ó. Eu tenho uma entrada possível no rompimento desse cara aqui, ó. Entrou aqui, stop aqui embaixo. E vai embora. Quando ele fez um novo fundo... Edu, como é que eu sei que ele fez um novo fundo? Quando ele superou o fundo anterior. Né? Então, aqui, ó. Nós entramos aqui, né? Ele rompeu o topo anterior, né? Fez um fundo. E quando ele rompe esse cara... Opa, isso aqui é um outro fundo. Já tem um fundo aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó, faz outro pivô. Quando ele rompe esse cara...
Fundo aqui, ó. Veio aqui, ó. Veio para baixo. Puta, veio um montão. Cara, fica na operação. O seu stop, no momento, o seu stop é aqui, ó. No momento, o seu stop é aqui. Né? Isso aqui já foi, isso aqui tudo já foi. No momento, o seu stop é aqui, ó. Não é isso? Quando o preço romper esse topo aqui, ó. Ah, Edu, mas tá a linha vermelha, a linha verde aqui. Eu já sairia, porque eu não sou besta. Aí o meu stop vem para cá, ó. Meu stop vem para cá. E vou indo. Né? Eu já teria saído aqui. Mas você veja cada pivôzinho desses é uma oportunidade de entrar. Agora, quando está muito perto de um topo relevante, aí não entra, né? Aí, mas ele ultrapassou. Tá bom. Olha o pullback que eu falei aqui, ó. Ultrapassou o topo relevante. E fez um pullback. Edu, isso aqui não é um pullback? Não, isso aqui não é um pullback. É um pouco subjetivo isso, mas isso aqui é uma lateralização. Pullback é esse cara aqui, ó. Ele subiu, aí desce de maneira íngreme, aí eu tenho uma entrada na superação da máxima desse cara. Entrei aqui, então, entrada aqui. Entrada aqui, stop aqui, alvo 2 vezes o meu risco. E se ele não for uma vez o seu risco, você faz uma realização parcial. Pronto. Vamos ver se ele foi aqui, ó. Nesse pivô aqui, ó. Foi, certinho, ó. 2 vezes o risco. Pronto. Está resolvida a operação. Beleza, pessoal? Então, é isso. Quero me desculpar com você que eu não pude estar ao vivo, mas quinta-feira que vem estaremos ao vivo, de verdade, porque quinta-feira que vem eu não tenho aula na faculdade. Faculdade é mais fácil eu mudar a data do que a faculdade mudar a data, porque a faculdade tem é o curso de pós-graduação. Um monte de gente que tem as datas certas, a programação certa, e se encavala uma aula, se muda uma aula de lugar, atrapalha todo o curso, toda a pós-graduação, as outras disciplinas que já estavam programadas, etc. Então, não deu para eu evitar. Então, mas fiz esta aula, que foi aula mesmo, né? Não fizemos análise de ativos. Deixa o seu ativo aí no chat, porque semana que vem, na quinta-feira que vem, quinta-feira, dia 9, eu estarei aqui novamente. E amanhã, dia 3 de maio, às 11 horas da manhã, lá no meu canal do YouTube, aqui no meu canal do YouTube, eu faço a live sobre mercado nacional. Beleza, então? Então, é isso. Deixa o seu like, curte, compartilha. Aqui na descrição do vídeo tem um link, se você quiser abrir conta lá na Active Trades, que é onde eu tenho conta. É uma corretora muito boa, eles têm escritório aqui no Brasil, por isso que eu escolhi a Active Trades, porque eles foram a primeira empresa, eu acho que é a única até o momento, não sei, mas até onde eu sei é a única de empresas dessas internacionais e Forex que tem escritório aqui no Brasil, fica lá em Florianópolis. Então, se quiser abrir conta lá, aqui na descrição tem o link para você fazer isso. Valeu! Isso aí, pessoal. Então, obrigado, um abraço. Fui. Tchau.